Bom dia, queridos. Todo mundo cheio de Jesus aí no coração? Benção. Quantos estão prontos para a inauguração, dia 27 de outubro? Maravilha. Marque aí essa data, convide a Gaviões da Fiel e estaremos todos juntos. Desculpa, gente, pode convidar outros times também. Estaremos todos juntos lá, celebrando os grandes feitos do Senhor. O Senhor tem feito grandes coisas ou não? Tem, né? Imagine só que nós estaremos nos mudando para um espaço que é 3 vezes maior do que esse aqui. Então o Senhor está preparando algo muito precioso, muito especial, muito da maneira que só Ele é capaz de fazer, não é verdade? Deus cuida de todos os detalhes. Nós temos o costume, obviamente, isso é normal, de nós buscarmos sermos cuidados, não é? De buscarmos cuidar, de buscarmos estarmos num ambiente de cuidado. Semana passada mesmo, eu estava na igreja Dunamis House, lá em Curitiba. Nós fomos para lá domingo para levar uma palavra, uma conferência que o pastor Flávio estava fazendo lá. Ele veio uma palavra domingo de manhã, domingo à noite, e ele de maneira muito graciosa nos pagou um hotel para que a gente pudesse ficar de domingo para segunda descansando lá. Foi muito precioso, né? Esse cuidado, esse ambiente de cuidado muito precioso mesmo, né? Aí voltamos para cá, segunda-feira à noite, e fui descobrir que o carregador do meu celular tinha ficado no hotel. E aí eu falei, puxa vida, já era, né? Liguei para o hotel naquela expectativa de 20%, sabe? E aí, imediatamente o atendente falou, não, o carregador do senhor está aqui, se o senhor fizer um Pix para nós, no valor do correio, a gente envia para o senhor, amanhã está aí contigo. Eu falei, uau, que cuidado mais gostoso, né? Se a gente se sente tão bem cuidado, desse jeito, pelas pessoas, pelos ambientes que nós proporcionamos uns aos outros, quanto mais no cuidado de Deus, não é? A Bíblia diz que todos os nossos dias estão escritos, né? A Bíblia diz que o Senhor sabe a quantidade de fios de cabelo que estão na nossa cabeça. Claro que para os carecas isso é mais fácil, mas o Senhor sabe, Ele se preocupa, Ele aplana o caminho, Ele prepara, Ele vai adiante. E o Senhor nos coloca nesse ambiente. E estamos aí numa série falando a respeito da verdadeira alegria. Estamos em uma série diligentemente trabalhando, né, a palavra de Deus, o livro de Filipenses. E hoje o tema da mensagem é a alegria de pertencer a uma igreja que cuida. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e diz, você está sendo bem cuidado? Agora, olha para a mesma pessoa e diz assim, e você tem cuidado? Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 19 ao 24. Conforme você for encontrando, vá se pondo de pé. Filipenses 2, do 19 ao 24, vamos ler juntos. Aleluia. Filipenses 2, 19 diz assim: espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar. Tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Feche seus olhos aí onde você está por um instante. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nos rendemos à tua boa palavra. Nos rendemos à tua lâmpada, Senhor, para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos.
Senhor, nos inclinamos à espada que é mais cortante do que uma faca de 2 gumes, Senhor, que é a Tua palavra. Nos colocamos, Senhor, como aprendizes debaixo da proclamação dela e do agir do Espírito Santo. Nos colocamos, Senhor, na certeza de que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que toda palavra é útil para o ensino, para a admoestação, para a correção, para o estímulo, para que nós saiamos daqui aperfeiçoados pela ação do Teu Espírito, pelo agir do Teu Espírito e pela utilidade que o Senhor tem nos dado destas palavras que não são mortas, mas estão mudando o mundo até a Tua volta, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Neste trecho, queridos, lembrando que Paulo está escrevendo de uma prisão em Roma, de um lugar chamado Pretório, onde a guarda romana estava ali sobre ele, sobre os encarcerados. Ele fazia parte desse time dos encarcerados. Ele já havia feito 3 grandes viagens missionárias. Ele já havia feito história, implantado igrejas, levantado diáconos, presbíteros, levantado homens e mulheres, servos para a obra de Deus. Ele já estava nos seus 60 e poucos anos, com uma idade avançada. Ele já havia colecionado todo tipo de experiências na vida ministerial. Um homem conhecido como um perseguidor dos cristãos, Saulo, outrora, que teve um encontro maravilhoso com Cristo na sua jornada, foi transformado, começou uma linda jornada para então pregar o Evangelho, debaixo de uma promessa que este saberia o que é sofrer pelo meu nome. Jesus disse, deixou esta promessa para ele, né? Quantas vezes a gente fica esperando uma promessa de Deus? Pensa que promessa maravilhosa é essa de receber do próprio Cristo, né? No momento da conversão, né? Este saberá o que é sofrer pelo meu nome. E ele então, diligentemente, sem gastar mais tempo com as coisas desse mundo, se despindo das coisas desse mundo, vivendo na sua espiritualidade de maneira mais plausível que nós encontramos nos seus atos, em Atos, e também nas suas cartas, nas suas epístolas. E aqui não é diferente. Mas neste momento, ele fala a respeito de um cuidado muito precioso. Ele fala a respeito de uma postura, e é isso que a palavra tem para nos ensinar nesta manhã. Ele diz assim, não tenho ninguém como ele, se referindo a Timóteo. Paulo fala para os filipenses a respeito de Timóteo, aquele a quem ele estava querendo enviar para aquele núcleo de igrejas, e ele diz, não tenho ninguém como ele. Poxa, mas Paulo então fazia distinção de pessoas? Sim. Porque ele olhava para Timóteo de uma maneira diferenciada. Ele olhava para obreiros e servos para servirem à igreja e darem continuidade à obra ministerial de maneira diferenciada. A palavra nos ensina, e nós aprendemos, a olharmos para os obreiros de maneira diferenciada, a buscarmos diferenciação entre servos e servos. Paulo não estava num ambiente onde o trabalho era pouco, havia uma grande demanda. Muitas igrejas haviam sido abertas, muitos núcleos, grupos caseiros estavam sendo abertos e se multiplicando ao longo do Oriente Médio. O ambiente era de avivamento, o ambiente era de crescimento numérico, o ambiente, ao mesmo tempo, com tudo isso, também era de perseguição. Paulo poderia ter se deixado levar pela demanda,
pela necessidade, pela urgência, e levantar obreiros a todo custo, à torta e direita, de todos os lados, por todos os lados, baixando a régua e de alguma maneira fazendo irmãos úteis uns para os outros. Só que a palavra não nos aponta a esse caminho. A palavra começa demonstrando o cuidado de quem envia. O cuidado de Paulo, ao dizer, não tenho ninguém como este. Veja que em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9, Paulo escreve neste mesmo ambiente: procure vir logo ao meu encontro, ao Timóteo, quando ele está em Éfeso, está numa outra missão. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Paulo estava numa grande demanda de crescimento. Paulo estava num momento de avivamento. Paulo estava num ambiente muito promissor para o evangelho. Mas ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, ele não se deixou levar pelo desespero da demanda. Ele estava aguardando a oportunidade certa para enviar a pessoa certa para o lugar certo. Isso fala muito conosco, irmãos. Fala muito conosco. Porque imediatamente a gente se pergunta, se esse país é evangélico, 30%, por que é que as coisas não têm mudado? Se esse país agora está na moda ser crente, por que é que continua da mesma maneira? Por que é que as pessoas, os músicos, inclusive seculares agora, estão gravando músicas cristãs? Por que dentre os hits das paradas estão canções congregacionais de igreja? E pessoas consumindo Leandro e Leonardo da mesma quantidade que consome fogo no altar? Estou falando de coisas mais antigas aí, porque estou desatualizado. Mas sabe, está tudo misturado. E às vezes a impressão que dá é que os crentes são tudo farinha do mesmo saco, de todos os sacos que são iguais. E aqui me veio esse pensamento, puxa vida, será que a régua pela demanda e pela urgência e pela necessidade, que são reais, não foi baixada demais? Já que o apóstolo Paulo, para enviar alguém para Filipos, chega a dizer, não tenho ninguém como ele, e espera, aguarda, planeja, meticulosamente. Nós estamos nos mudando para um prédio 3 vezes maior. Pode dar um glória a Deus aí, por favor. Isso. Estamos nos mudando, isso é maravilhoso. E nós sabemos que receberemos muita gente nova. Nós sabemos que a salvação estará batendo na porta de muitos corações. Amém? É o que nós queremos, é o que nós lutamos, é o que nós estamos engajados, respirando dia e noite e dia para que aconteça. Mas não podemos baixar a régua do evangelho. Não podemos baixar a régua dos obreiros. Não podemos baixar a régua da conduta, do testemunho, do bom nome. Não podemos baixar a régua do conhecimento da palavra. Não podemos baixar a régua por conta da urgência e da demanda. Não tenho ninguém como ele. E mais do que nunca, igreja querida, precisamos aprofundar as nossas raízes na fé. Mais do que nunca precisamos mergulhar na presença de Deus e conhecê-lo como só Ele é capaz de se revelar a cada um de nós. Paulo vai escrever a Timóteo,
quando ele escreve em uma de suas cartas pastorais a ele, dizendo: procure, 2 Timóteo 2,15, apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Timóteo já estava ali como um pastor de Éfeso. Timóteo já estava ali inserido, ungido, mãos foram impostas sobre a cabeça dele, ele foi intitulado, ele foi delegado, ele foi comissionado, ele foi enviado, mas Paulo não se cansava em dizer a ele que ele precisava continuamente trilhar este caminho, de continuar a apresentar-se como um obreiro aprovado aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus. O desejo por crescimento a qualquer custo baixa a régua. E o evangelho é diluído. E o povo se converte, não sabe nem do que, nem para quê, e vai para casa achando que recebeu um passe na igreja. Achando que recebeu um pouquinho de energia boa. Achando que agora vai dar tudo certo, agora vai, pé na tábua. Mas o evangelho é lugar de Gólgota, o evangelho é lugar de morte, o evangelho é lugar de render-se, o evangelho é lugar de humilhação, é lugar de dobrar-se, para que a glória do Senhor seja entronizada no coração daquele que em Cristo crê. É por isso que Paulo encontra dificuldade em achar alguém para enviar. Não é porque ele era marrento, não. Não é porque ele era bicudo, brabo, não. Não é porque ele tinha problema com as pessoas da igreja. Mas é porque era difícil achar alguém na estatura e na medida que era necessário para ter o título de obreiro. E pertencer a uma igreja que cuida é pertencer a um lugar onde é difícil se tornar obreiro. Onde frutos precisam ser experimentados para que títulos, encargos sejam dados. E eu quero fazer uma promessa para você aqui. Nós vamos nos mudar para um prédio 3 vezes maior. É possível que no dia 27 de outubro nós tenhamos a casa lá nova cheia. É possível que nós experimentemos de algo muito precioso da parte do Senhor. Mas eu quero dar a minha palavra a você aqui, que nós não vamos baixar a régua. Nós não vamos baixar a régua. Não vamos baixar a régua. Porque o Senhor não vai atrás de multidão, não, Ele vai atrás de discípulos. E discípulos são aqueles que morrem pelo Evangelho. Discípulos são aqueles que se despem de si mesmos. Discípulos são aqueles que, quanto mais intitulados, mais servos vão se tornando. Eu estava um tempo atrás, quando nós estávamos construindo essa igreja que eu me lembro, e eu estava ajudando naquela casinha ali que fica o som. E aí um outro pastor colega nosso chegou aqui, que a gente tinha marcado um café. Eu falei: cara, tô na correria, vai lá, vamos tomar um café junto. Ele entrou aqui, eu estava daquele jeito. Sabe aquele jeito que você me vê de segunda a sexta lá no prédio novo? Estava daquele jeito. Ele virou para mim: cadê o pastor dessa igreja? Eu falei: está aqui, trabalhando, ralando pelo amor ao Evangelho. Cadê o líder de em casa dessa igreja? Cadê o diácono dessa igreja? Cadê os obreiros dessa igreja? Que nós sejamos encontrados com a bacia e com a toalha todos os dias, em todas as ocasiões. Que nós sejamos encontrados como aqueles que estão servindo, se gastando, perdendo tudo por amor e alegria. Por quê? Porque já ganhamos tudo. Como o pastor Valdir disse, Deus não tem dívida conosco. Nós já ganhamos tudo. Nós já ganhamos tudo. O que é esse tudo? É a vida eterna. É a vida eterna.
E agora o que fazemos com a vida? Perdemos tudo com amor e alegria. Nos dedicamos, nos oferecemos. E Paulo continua dizendo, eu não tenho ninguém, como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Agora ele vai falar de Timóteo, ele fala a respeito dele, a demonstração de cuidado de quem envia, e agora ele vai falar da demonstração de cuidado de quem é enviado. Ele fala de Timóteo, ele fala do obreiro. Ele diz, este tem interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam, e aqui olha só, todos buscam os seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado. Olha que coisa preciosa. Não basta ter um crivo para enviar, mas aquele que é enviado precisa também perseverar nesse crivo. Precisa também ter essa postura. O interesse sincero pela comunidade. O interesse sincero pelos irmãos. Maior do que os próprios interesses. Gente, é tão difícil entender isso no século 21 no Ocidente. Mas o Senhor está construindo uma igreja forte aqui, amém? Estamos morrendo diariamente, amém? Vamos nessa direção. É para este lugar que nós queremos ir. E o Senhor nos desafia, olhando para o crivo de Paulo e a postura do coração de Timóteo. Um homem que não buscava os seus próprios interesses acima do interesse pelo bem-estar alheio. E um obreiro aprovado. E, para nossa surpresa, todos nós fomos enviados. Todos nós somos obreiros. Não existe cristão que não seja um obreiro. Você sabia disso? Não existe um cristão, ele pode não ter o título da casa onde ele congrega. Ele pode não ter um encargo diante da família local em que ele está, por causa de uma referendação, ou por causa de um acompanhamento pastoral, mas no seu DNA espiritual, na sua vida espiritual, ele é um obreiro por essência, por natureza. É por isso que nós encontramos a grande comissão do próprio Cristo, em Mateus 28, 18, que diz, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O Senhor comissionou a todos aqueles que fizeram de Jesus o seu Senhor, recebeu uma comissão do seu Senhor, que é de ir fazer discípulos, ensinar o que aprendeu, praticar o que aprendeu, viver na pele o que aprendeu, uns para com os outros. Uns para com os outros. Inclusive, o Senhor, sabendo da dificuldade de pessoas sem interesse próprio se levantarem pelo bem-estar uns dos outros na comunidade dos cristãos, nos ensina uma oração. Ele nos ensina uma oração lá em Lucas 10:1, onde ele diz assim, depois que designou outros 72, os enviou de 2 em 2, adiante dele e a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir, e lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Sabe o que é intrigante aqui? É que Jesus prega uma peça na gente. Sabe por quê? Porque quanto mais eu oro por trabalhadores, mais o meu coração se inclina em ser um. Quanto mais eu oro por trabalhadores para a seara, para a obra de Deus, quanto mais eu me dedico em devoção a orar, a oração que o Senhor me ensina,
mais eu me inclino a me tornar este trabalhador do qual eu oro por ele. Diz para mim se isso não é uma peça que Jesus prega na gente. Porque como eu haverei de ter a audácia de pedir por algo que eu não estou disposto a me tornar? E o Senhor me convida a orar por estes trabalhadores. E estes trabalhadores, dos quais eu vou orando e me esmerando para cumprir a excelência da palavra, o Senhor, através do Espírito Santo, me desafia a me tornar Ele mesmo. Então, diante dessa realidade, nós entendemos que fazer essa oração é viver um efeito rebote. Você já estava jogando futebol, basquete, aí você deu um chute ou jogou a bola na cesta e ela bateu num lugar e veio direto na tua cara de volta? É mais ou menos isso, fazer essa oração. É nós orarmos para que as demandas do reino sejam atendidas e o Espírito Santo, no fim da oração, dizer: pois é a tua vez agora de brilhar. Chegou a tua vez de brilhar. É no momento quando o pastor Valdir está aqui orando e falando: o Senhor poderia levantar um bilionário, e alguém diz um glória a Deus, imediatamente o Espírito Santo fala: ei, mas peraí, e as tuas moedas? Vai ficar no teu bolso? É o momento em que o Senhor nos convoca para vestirmos a camisa, para assumirmos o nosso lugar, para sermos a resposta de um mundo que jaz no maligno, porque hoje somos casa de Deus. O Senhor nos convida a olharmos com profundidade para a nossa fé, para que possamos desfrutar de um ambiente que cuida na medida em que estamos cuidando. E na mesma medida em que eu me comprometo com você a não baixar a régua por conta da demanda do prédio novo, do volume de pessoas que podem se achegar, e nós queremos isso, eu gostaria que você se comprometesse a sondar o teu coração e estar apto para se tornar um obreiro aprovado aos olhos de Deus. Porque nós precisamos disso. A igreja precisa disso. Essa região precisa disso. São Bento, Rio Negrinho, Campo Alegre, Piém, toda essa nossa região precisa disso. Precisamos de obreiros aprovados que saiam da sua zona de conforto, saiam do seu lugar de vitimismo e assumam a postura de se despirem das coisas que os trava deste mundo e deem um passo pela fé para se tornarem aquilo que o Senhor está convocando e chamando. Crescer em cuidado é conhecer os interesses de Jesus e desejar vê-los sendo feito por outros. É olhar, quando olhamos uns para os outros com expectativa de um obreiro para a glória de Deus. É quando você olha para a pessoa do seu lado e você, na expectativa de que essa pessoa vai se levantar e vai se posicionar e vai reparar as arestas da sua vida e vai começar a viver uma vida dedicada para engrandecer o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor e servir ao próximo em nome do Senhor. Sabe, hoje, por exemplo, nós temos 22 grupos pequenos nessa casa, onde que nestes grupos pequenos nós temos 325 pessoas participando. Isso é uma bênção. Mas nós somos uma igreja de 500 membros a partir de 13 anos de idade. Ou seja, para que nós pudéssemos estar dando conta do recado,
seria necessário, em média, de mais ou menos 30 a 35 em casas acontecendo hoje. Mas o que é que nós vamos fazer então? Nós vamos pegar a pessoa e convencê-la de que ela precisa ser o líder de um em casa. Não, já tentamos isso antes, não dá certo. Nós vamos tentar formar a pessoa, mesmo que ela já tenha dado sinais de que não é com ela aquilo ali. Não, nós não vamos. Nós vamos continuar orando ao dono da seara para que ele envie trabalhadores. E na medida em que você se unir comigo nessa oração, o Senhor vai ter o privilégio de moldar a tua vida para que você se torne um deles. Sabe, queridos, é tempo de crescimento e amadurecimento. O Senhor não nos tem feito olhar para outro lado esse ano, senão para esse único lugar. Crescimento e amadurecimento. Crescimento e amadurecimento. E eu estou aqui para te convocar a este lugar de crescimento e amadurecimento. Eu estou aqui para dizer a você, seja útil para o reino. Para dizer a você, não seja somente cuidado, mas se torne alguém que cuide. Para dizer a você, resolva as questões da tua vida. Coloque a tua cabeça no lugar da fé. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e se torne apto para servir. Que nós possamos multiplicar este zelo e temor à obra de Deus através das nossas vidas. Paulo continua dizendo, por fim, porque você viu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Olha o que Paulo vai dizer de Timóteo, que coisa mais preciosa. Não é de nos admirar, porque nós sabemos que em alguns momentos oportunos, Paulo chama Timóteo de filho amado, filhinho. Mas ele diz para a igreja que alguém serviu com ele no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar. Tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Esse cuidado que Paulo demonstra com essa igreja, com esse povo, não é só um cuidado padrão. Porque todas as vezes que nós falamos de filho e pai, da relação filho e pai, nós pensamos em contextos de família, não é verdade? E cada família tem uma peculiaridade. Cada família tem um jeitinho. Cada pai tem um jeito de lidar com o filho, né? Uns são mais graciosos, né? São mais melancólicos, choram com o filho, né? Esses dias eu vi um irmão que estava vendo o seu filho, né, fazendo alguma coisa, e aí ele começou a chorar, e eu fiquei observando aquele pai babão chorando pelo filho, né? Tem outros pais que, né, aquela coisa mais bronca, né? Vamos lá, levanta, enxuga essa lágrima, vamos embora, né? Cada família é de um jeito. E existem peculiaridades de cada família. Assim como o refúgio tem um jeito de ser. Assim como esse ministério tem um jeito de ser. E nós vamos caminhando dessa maneira, e essa relação de DNA, de liderança, né? Essa relação onde nós vamos caminhando e aperfeiçoando juntos e trabalhando juntos para que as prioridades daquele pastor, daquela liderança, seja a prioridade da igreja, né? Porque no final das contas, o que Paulo estava fazendo com a igreja de Filipe era enviar alguém no seu lugar. Já que Paulo não podia ir, já que Paulo estava aprisionado em grilhões em Roma, ele precisava enviar alguém compatível com os seus valores, as suas prioridades, o seu coração, a sua maneira de ver o reino, para que a obra fosse continuada e não alterada. Faz sentido? É por isso que Paulo zela, é por isso que Paulo trabalha desta maneira, e é por isso que ele tinha um carinho tão grande, porque quando eles serviram juntos, Timóteo o fez como um filho, como alguém que aprendia e colocava em prática daquele jeito, daquela maneira, daquela peculiaridade.
Há uma graça nisso. Há uma graça, existem obreiros e obreiros. Existem irmãos que vêm de uma maneira, e não é que isso seja ruim para a igreja local, na verdade é muito bom, essa multiforme graça de Deus se manifestar na igreja, quando nós temos pessoas que vêm com bagagens, mas é necessário que na mesma intensidade que essas pessoas que já viveram suas aventuras em outras igrejas, em outros DNAs, em outras partes do corpo de Cristo, entenda que quando ela chega numa igreja nova, ela precisa se permitir ser ministrada por este novo modelo de igreja, por esta nova maneira de igreja, para que não hajam atritos, para que não hajam confrontos, para que não haja um destoar de caminhada. E isso é muito precioso. É colocar-se debaixo de uma nova tutela, debaixo de um novo aprendizado, debaixo de novas prioridades, para que essa jornada em favor do reino, da porção confiada naquele ambiente, naquele lugar, seja continuado como já está sendo. Entende? Então é algo que o Senhor vai nos ensinando pela palavra de Deus. E Ele vai nos alinhando, Ele vai nos ensinando, Ele vai nos dando direcionamento para que o cuidado no final do dia seja mútuo, seja real, seja precioso, para que a gente caminhe em um só coração, uma só fé, um só modo de falar, e o Senhor então possa operar de maneira grandiosa, o Senhor possa operar de maneira organizada, orquestrada. Você já viu uma orquestra sinfônica se preparando para uma peça? O tempo em que eles levam para que os instrumentos sejam afinados, aquilo parece uma confusão, aquilo parece algo que, meu Deus, mas foi para isso que eu vim mesmo? É isso que eu vim ouvir mesmo? Aquela é o violino com, até si sustenido eles acham para tocar. Os músicos vão rir, porque sabem que essa nota não existe. Porque é aquela bagunça, mas de repente chega o maestro bate aquela reguinha lá, para tudo. E de repente ele levanta os braços, e aquela linda canção começa. E todo mundo que antes estava tentando se esquivar daquela barulheira, se apaixona por aquela canção que começa a tocar, por aqueles mesmos instrumentos. O Senhor quer fazer isso conosco esse ano. É isso que Ele está fazendo no nosso meio esse ano. Ele está terminando de afinar para que a linda canção comece a ser tocada nesse novo prédio, nesse novo tempo, nessa nova estação, para que aqueles que chegarem sejam cuidados de uma maneira coordenada, combinada, para que o cuidado seja de maneira real, seja de maneira uníssona, que a mesma linguagem dessa liderança seja de todos os lados, que nós possamos juntos, engrandecendo ao Senhor, equiparmos uns aos outros. E você está tendo o privilégio de fazer parte dessa nova estação. E eu quero convidar você a refletir profundamente nisso. Que parte dessa estação você quer? Você quer ser um obreiro dessa casa? Então vamos nos esmerar juntos para construirmos essa linda canção que o Senhor está prestes a nos reger, em nome de Jesus. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai amado, Pai querido, nos rendemos à Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. A Tua vontade, Senhor, é o que há para nós de mais precioso. A Tua vontade é o que está para nós, Senhor, de maneira mais cara, mais preciosa. E nós queremos de maneira uníssona, como igreja, sermos aqueles que estejamos sendo cuidados,
e cuidando uns dos outros, de maneira tal que tu tenhas liberdade nesse lugar, de maneira tal que a tua presença seja encontrada em todos os cantos dessa casa, e na casa que está por vir também, Senhor. Deus, eu oro, Deus, para que este cuidado, este zelo, este temor pela tua palavra, pela conduta, pela porção que o Senhor tem confiado a nós, permaneça. Senhor, em nome de Jesus, nos livra de baixarmos a régua estabelecida pela tua palavra, nos livra de baixarmos as guardas daquilo que a tua palavra diz para nós que é, e daquilo que a tua palavra diz para nós que não é. Mas, Senhor, na mesma medida, eu oro junto aos meus irmãos nessa manhã, que o Senhor nos convoque à obra, nos convoque ao chamado, nos convoque ao ministério, nos convoque ao reino de Deus e sua justiça, nos convoque aos teus planos para esta casa e para esta porção no corpo de Cristo. Eu oro junto com os meus irmãos e agradecemos a Ti de todo o nosso coração, porque jamais imaginaríamos participarmos de algo tão celestial, tão eterno, tão precioso como isso. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e vamos ficar de pé agora nesse momento. Vamos adorar ao Senhor por um instante, enquanto o pessoal do batismo se prepara.